Caros amigos e amigas, estamos na segunda-feira, começando mais uma semana. Hoje é dia 11 de janeiro. Nós vamos ver a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a nos dizer por meio de Jesus e vamos então começar esse tempo comum. O tempo do Natal terminou ontem, a gente começa então o tempo comum, o tempo do cotidiano, do viver, na força dessa mesma palavra que tem nos conduzido. E vamos com muita fé, Deus vai sendo o nosso guia, nossa sabedoria de viver, nossa luz, nossa salvação. Quero convidá-los ao Evangelho que está em Marcos, no capítulo 1, versículos de 14 a 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ontem nós terminamos então o tempo do Natal, com a festa da Epifania. A palavra Epifania é a palavra grega que significa revelação, manifestação. Ontem foi a revelação máxima de Jesus no tempo do Natal, quando o próprio Pai veio dar testemunho dizendo quem ele era. Este é meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Então ontem nós ouvimos o próprio Deus testemunhar que devemos ouvir o seu Filho amado. E é o que nós queremos fazer agora ao iniciarmos o tempo comum. E esse ano é o evangelista Marcos quem vai mais nos conduzir, especialmente aos domingos, quando as leituras são as mais selecionadas. Marcos vai nos chamar a entrar na estrada com Jesus, a nos fazermos caminhantes com Ele. É preciso conhecer Jesus caminhando com Ele, seguindo-o de perto, ouvindo o que Ele tem a dizer, especialmente pois Ele vai anunciar o reino de Deus, falando a palavra divina da salvação, ensinando os seus caminhos por meio dela. Então a proposta é entrarmos, caminharmos na estrada com Jesus, nos fazermos caminhantes. E começamos então com o Evangelho de Marcos, capítulo 1. E nós vemos terminar o período de João Batista, que foi o período de preparação. Agora, então, João é preso e é hora de Jesus começar o seu ministério na força do Espírito Santo que recebeu no batismo. Após as tentações, Jesus rompendo com o mal, ensinando que com ele não se deve trabalhar, não se deve fazer negócios, há que se vencê-lo pelo poder da palavra. E Jesus, então, agora batizado por João, cheio do Espírito, começa o seu ministério e vai chamar os primeiros discípulos. Nós vemos, então, a prontidão dos discípulos. É preciso dar ouvidos ao convite de Jesus e colocar-se, eu repito, a caminho com ele. E o que Jesus fala inicialmente? Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, há uma urgência no chamado de Jesus. Cumpriu-se o tempo. Agora com ele o céu se abriu. O céu estava fechado pelo pecado da humanidade em relação a Deus. Jesus é aquele que veio fazer de novo o intercâmbio entre nós e Deus. O céu se abre com Jesus. Agora é possível de novo encontrarmos-nos com Deus e é em Jesus. Mas é preciso essa prontidão para ouvir o seu chamado, como os 4 primeiros discípulos atestam para nós aqui. Convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. Não há mais tempo a perder. A vida se faz dessa urgência. E eles, deixando tudo, vão seguir Jesus. O que significa deixar esse
deixar tudo. Significa tomar distância de todas as coisas, de todas as pessoas, ouvir Deus e redimensionar, para que a proximidade agora, refeita pela palavra, pelo chamado, seja a proximidade correta. Senão a gente se aproxima de modo incorreto das pessoas e das coisas. A gente confunde as coisas, a gente mistura tudo com sentimentos impróprios, com posições indevidas e não sabemos seguir Deus e ao mesmo tempo ser e estar no mundo e com as pessoas e com as coisas. Meus irmãos, vamos então pedir a Deus essa determinação, nessa conversão, nessa mudança necessária para que a gente possa, nessa disposição em seguir Jesus, acolher a novidade do reino. Pai, nós agradecemos ao começarmos esse tempo comum. Depois de termos vivido a força do Natal, a gente pode agora caminhar com Teu Filho. Ajuda-nos, como Marcos nos propõe no seu Evangelho, a entrarmos na estrada de Jesus, a caminharmos com Ele, a olharmos a vida, a sentirmos a vida com os sentimentos de Jesus, a olhar com seus olhos, a compreender com a sua visão, com o seu modo de ver. Ajuda-nos a dizer este sim decisivo e a tomar distância de tudo para retomar depois na força da sua palavra, do seu Espírito, no dimensionamento correto por meio do Teu reino. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, na sua paz, na sua alegria.